muito atual para nós. Então, trazendo muito a analogia de uma forma muito ampla, mas ao mesmo tempo muito direta. Então, quando ele vai falando dessas coisas de praticante, de ouvinte, do espelho, ele não dá muita volta, entendeu? Ele vai direto na ferida, ele vai direto em tudo que ele vai tratar, em todos os capítulos de Tiago. Quando você vai ler Tiago, o livro de Tiago, você entende muito claramente a história, o texto, tudo. Justamente por ele ter tido muito estudo. Mas é bom, porque é direto, porque é atual, é muito atual o livro dele. Até porque, né, pastora, não dá para ter rodeios quando se fala de ter uma vida autêntica cristã. Não tem o que rodear, né? Não tem. Obediência prática. Obedecer e praticar. Obedecer a palavra e praticar a palavra. E totalmente na contramão do mundo. Essa é a verdade. E totalmente na contramão do mundo, né? Pode continuar, pastora, desculpa. Não, pode falar. Agora é só isso que eu queria colocar mais 2 versículos aí, que é Mateus 7, 24, 27 e Lucas 11, 28, que fala aí que a gente tem que praticar, né? E guardar a palavra de Deus. Né? Pode continuar, pastora. E aí, voltando à questão do espelho, né? A gente vê alguns erros quando nós olhamos no espelho de Deus, que nós muitas vezes não nos examinamos com cuidado enquanto a gente lê a palavra de Deus. Podemos falar assim claramente que nós somos expert em examinar o nosso próximo enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus. Olha, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano. Mas pouco a gente se examina. E o que acontece? A gente erra com isso porque nós esquecemos o que a gente vê no espelho. A gente passa no espelho rapidamente. A gente não se examina e acaba esquecendo do que a gente vê. Isso nos leva à desobediência do que a palavra diz para nós fazermos, né? Pois agindo como se ouvir fosse o mesmo que praticar, e não é. A gente vê muitas coisas acontecendo no meio cristão, no meio evangélico, porque as pessoas não estão preocupadas em viver uma vida autêntica, uma vida realmente cristã, uma vida onde você vai andar na contramão do mundo, porque você andar de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, é você andar na contramão do mundo, é você buscar santidade. Enquanto o mundo fala que está tudo bem, você vê lá na palavra Jesus fala, não é assim que você tem que se comportar, não é com isso que você tem que concordar. E aí a gente vê o cristão, né, os evangélicos aceitando tudo muito bem, aceitando tudo muito, como que se diz, o tempo que nós estamos vivendo hoje, não desculpa. A Bíblia, Deus é atemporal, a Bíblia é atemporal, a Bíblia é atual, né? A Bíblia nos ensina como nos portar, nos ensina como agir, nos ensina como falar. Nós temos que estar atentos. Quando nós formos ler a palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Nós temos que parar de examinar o próximo e examinar nós. Se nós queremos realmente ser um cristão autêntico, é isso que nós temos que fazer. Sabe? Quando nós lermos a palavra, nós me examinar, nossa, mas espera aí, eu estou agindo assim? Será que eu estou de acordo? Né, porque o Senhor tá a denúncia, né, pastora? Né? O espelho, o que Tiago está falando? Você está olhando lá e está passando batido. Não é? E quando o que é o espelho? A denúncia, quem você é sujo, você é caído, você se examina, você é pecador, né? Vê quem você realmente é, né? E ele fala que aquele que é ouvinte da palavra e não é praticante, ele olha o seu rosto natural, ou seja, vê a sua condição, mas contempla a si mesmo e se retira logo e esquece de como era a sua aparência, ou seja, foge, né? Entende?
é como se fosse um olhar distraído. Olha, escuta, mas não faz nada para mudar. É isso que ele está falando. Olha, vê, E não faz nada escuta, para mudar. mas não muda. Não coloca Né? em prática, né, pastora? Não... E o espelho faz o quê? Revela a sua condição espiritual verdadeira, real. Entende? É por isso que tem esse espelho, né? Essa palavra espelho. É justamente para mostrar quem você é, ou seja, conhece o erro, mas não corrige. Não, entendeu? Sabe, mas não pratica. Não faz nada para mudar. E aí é interessante, né, pastora, que tem muitas pessoas que nem gostam de olhar no espelho, né? Assim, na vida real mesmo, sabe? Não tô falando nem do lado espiritual agora, tem muitas pessoas que não gostam nem de se olhar no espelho, porque não se agrada daquilo que vê. O que dirá no espelho de Deus? E é muito interessante, pastora, que eu trouxe mais uma referência. Em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus discerne pensamentos e revela o quê? O interior. Exato. E aí Tiago denuncia, fala, você não pratica, porque você não quer nem saber, nem você não quer ver seu interior. Você acha que só ouvir é o suficiente e não é o suficiente. Nós precisamos cuidar disso, né? Nós precisamos, essa autenticidade vem dessa verdade, desse cuidado. Né? É. Precisamos. E aí eu coloquei aqui algumas observações de tipo, para a gente ver na palavra alguns passos que nos levam a essa autenticidade cristã. Né? E a primeira passagem que veio ao meu coração foi Romanos 12:2. E a gente tem falado muito desse versículo, né, pastora? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente viver uma vida autêntica com Cristo, a gente precisa permitir que Deus molde os nossos pensamentos e ações. Que a gente precisa permitir que Ele nos guie em direção à sua vontade. E é interessante, né, que o Senhor, ele não faz nada, tipo, não vou meter o pé, eu não vou empurrar, eu não vou abrir, entendeu? Eu quero que você permita que eu dirija a tua mente. Eu quero que você, meu filho, que você permita que eu molde seus pensamentos. Eu quero que você, meu filho, permita que eu te mostre a direção da minha vontade, né? E eu acredito que quando nós abrimos para o Senhor, para Ele fazer tudo isso, nós estamos um passo de ter uma vida genuína cristã, porque aí entra aquilo, pastora, que, né, quando nós estamos em Cristo, a nossa vida já não nos pertence mais, mas isso não tem que ser só falar, não é só de falar, eu estou em Cristo, a minha vida não me pertence mais. Isso eu tenho que mostrar diariamente nas minhas atitudes, isso eu tenho que mostrar diariamente nas minhas práticas. Né? Isso pastora, eu mandei lá no grupo de obreiros, né? Quase todos aqui são, só a base e aí a mim que não. Você só vai derramar do que você tá cheio. Exato. E a gente só derrama do que tá cheio, do que nós estamos nos enchendo. E isso é muito sério. O que a gente derrama quando a vida nos sacode? É isso aí, ó. É exatamente isso que você tá falando agora. Né? Como que você se porta? Muito sério. Quem é você quando as coisas apertam? Né? E pastora, o nosso interior é caído. A gente precisa saber nossa real condição, a gente precisa entender. Pastora, nós somos egoístas, tá? Nós somos podres. A nossa mente, se nós não levar ela e falar para o Senhor... Quem nos levanta é a palavra de Deus todos os dias, nos orientando, corrigindo a nossa rota, a nossa forma de pensar. Se não submetermos a nossa mente à palavra de Deus, para que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, todos os dias, esquece, pastora. Já era. Não tem como. Né? Autenticidade, você quer autenticidade? É treino, esse é o ciclo. Todos os dias. É todos os dias.
né? Não é, aí hoje eu deixei Deus moldar a minha mente, mas amanhã eu já estou pensando por mim mesmo, eu mesmo dou a minha direção. Não, é todos os dias. É todos Se a os gente dias. não entender a nossa real condição, Não que é? todos os dias nós precisamos mudar e melhorar, Não tem se não entender isso, pastora, não se vive uma vida autêntica cristã. Vai se viver fanfarrice que nem a gente está cansado de ver aí. A pessoa falando uma coisa e agindo de uma outra forma, né? Ah, eu sou crente, eu sou cristã, mas a atitude daquela pessoa, vou falar para você, a atitude dela muitas vezes é pior do que a atitude de uma pessoa do mundo, que a gente fala que, né, que não conheceu a Cristo, que não fala que é cristão, que não vive uma vida, né, que olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou para a igreja. Não, entende? Então, não pode ficar só na falácia, tem que ser na prática. Nós temos que ser cristãos na prática. Nós temos que e ele viver fala esse ainda, né? cristianismo. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nele persevera, não sendo negligente, ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse vai ser bem-aventurado no que fizer. Né? Ou seja, a vida vai fluir. Não estou falando de bênçãos, não. Estou falando de caráter. Estou falando de... Posso falar um negócio? Pode, claro. Tem pessoas que dizem ter muita fé, cheio de fé. Mas essas perguntas não têm obra para mostrar. Então a fé sem a obra é uma fé morta. Não adianta nada. Você tem que ter a fé, mas também ter obra. Você tem que agir, você tem que trabalhar, tem que fazer. Exato. Não adianta só ter fé. Você tem que ter obra também para mostrar. Porque a obra e a fé, ela fortalece. Mas a obra a fé sem a obra é uma fé morta. Tem que caminhar junto, né, pastor? Tem que caminhar junto. Outra coisa que me pegou aqui nessa passagem, pastora, é do 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? A gente vê aqui guardar a língua, né? Porque aí é claro, né, pastora? né, É o que eu te falei. guardar a língua. Livro mais A claro gente não vê existe. aqui o ato de amor ao próximo, né? Porque falar que amar é fácil, mas se não tiver ação, como o pastor aí mesmo, né? Como o pastor acabou de falar, de que adianta? Só um minutinho. O religioso, ele, se alguém se supõe ser religioso, deixando refrear sua língua, engana-se o próprio coração, e a sua religião é vã. Religioso é prática externa, né? A gente fala de ritual, de culto, de aparência, né? Religioso é aparência. Sim. Né? E aí Quando fala de... E Jesus veio para mudar isso, né, pastora? E quando fala de deixando refrear a sua língua, a gente já entendeu. Né? Fofoca, picuinha, crítica, destrutiva, mentira. Né? Aí eu separei mais algumas passagens aqui que nos ajudam a viver essa vida autêntica. Provérbios 18, né? Que fala da língua, né? Vem a morte, vem da língua. Vem da língua. Isso mesmo. Provérbios 18. Meu. Filho. Vamos lá. Não tem muito rodeio para falar. Não tem. Esse livro é muito claro. Não tem muito rodeio para falar de viver uma vida genuína cristã. Não tem muito rodeio. É papum, entendeu? É viver com Jesus, é viver a palavra, é colocar a palavra em prática, é andar na contramão do mundo. É isso. Não adianta. A gente é diferente. É viver separado do pecado, é viver separado dessa cultura corrompida do mundo. Isso. É ter atitude mais do que palavras, né? Não é? Ter mais atitude. Exato. É mais atitude do que palavra. E não é só a atitude, enquanto os outros estão vendo, não. Quando tá você, no seu oculto, no seu secreto, você e Deus. Quem você é?
1 Samuel 16, 7, eu separei aqui, e aí vocês podem achar que não tem muito a ver com isso, mas tem. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E sabendo nós que o Senhor vê o coração, que o Senhor ele não se atenta para a aparência, mas para os nossos corações, será que nós estamos nos concentrando em cultivar um coração que reflita o amor, a bondade e a compaixão de Deus para com os outros? Será que nós estamos cultivando isso? Como cristãos, como autênticos cristãos, porque é disso que a gente está falando hoje. Gálatas 1,10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse, ainda a homens não seria servo de Cristo. Quando nós somos genuínos cristãos, o nosso objetivo não é agradar os homens e nós vamos desagradar os homens. Jesus falou isso. Porque, Nós vamos na verdade, desagradar. pastora, uma coisa que a gente não falou, e eu lembrei, que eu coloquei aqui, quando o Tiago escreveu isso, ele escreveu para quem? Para os judeus cristãos, que estavam lá no meio dos gentios. Então, ele precisava falar desses caras que estavam passando por provações e vivendo no meio desses caras. Então, assim, é exatamente como a gente. Né? Entendeu? Não tem muito assim. Então, é uma... Sei lá se eu posso falar isso, mas eu acho que é uma teologia extremamente prática. Não sei se eu posso usar esse termo, mas é de cotidiano mesmo, sabe? De prática de cotidiano, de vida, dia a dia. Né? Entendeu? Nós temos que permanecer fiéis à nossa fé, né, pastor? E principalmente aos valores, né? E mesmo diante das dificuldades, diante de crítica dos outros, diante de tipo, não, mas é século XXI, né? As coisas Por isso que mudaram. eu falei, é muito atual. As é coisas muito mudaram, atual. não mudaram. Não mudaram, sabe? Jesus continua o mesmo, a palavra do Senhor continua o mesmo. O que é pecado continua sendo pecado. O que era pecado lá continua sendo pecado hoje, né? E nós temos que viver Tiago, essa contramão. como eu falei, ele combate a fé pela transformação de vida. Tem que ter transformação, pastora. Tem que ter. Senão você não é cristão, você só fala. É isso. E só falar. Não na teoria. Né? A gente vê um monte por aí. Ele tá lá no quarto com o pai. Né? Separei também Mateus 5,16 que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Né? Nós temos, como cristãos genuínos, nós temos que deixar essa luz brilhar diante das pessoas com as nossas atitudes que glorifiquem a Deus, né? Nós somos chamados, e lembra que lá no início eu falei que nós temos responsabilidades com a palavra de Deus, então nós somos chamados a ser condutores da presença de Deus no mundo. Isso mesmo, no isso mundo que eu ia falar agora. O mundo está necessitado, o mundo precisa desesperadamente da luz de Cristo. E nós somos escolhidos para levar essa luz, nós somos escolhidos como condutores da presença de Deus, né? Então, nós não podemos ser de qualquer forma, nós não podemos só... Como que eu vou levar a luz de Cristo? Como que eu vou ser condutora da presença de Deus se eu só falo, mas eu não pratico? Não tem como. Se eu não tenho uma vida transformada... Se a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, ela tá pior do que quando tava no mundo. Porque tem muita gente que fala isso de crente, gente. Isso é sério. Eu já ouvi muita gente falando, só para mim ser crente desse jeito, aí eu prefiro ficar no mundo. Porque não é só ouvir, é praticar. Eu preciso praticar o amor ao próximo. Eu preciso ser santo. Preciso ser santo. É o que eu falei, né? Transformação de vida. É o que eu falei, não tem. Né? É andar na contramão do mundo, é mudar a rota, sabe? É conversão. Eu estava indo numa direção e eu converti essa direção para Jesus, né?
Segundo Coríntios 5,17, assim se alguém está em mim é nova criatura e as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas e a gente precisa abraçar essa nova identidade em Cristo. Nós precisamos abandonar o pecado e caminhar na liberdade e na graça que Jesus nos oferece. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados para representar o reino de Deus aqui na terra. E nós só conseguimos fazer isso se houver realmente transformação, se nós realmente colocarmos a palavra de Deus em prática, se nós não formos somente meros ouvintes, se nós olharmos no espelho quando estamos lendo a palavra de Deus, olharmos no espelho, pararmos e nos examinarmos e ver quão podre eu sou e quanto eu necessito dessa transformação, o quanto eu necessito de Jesus, o quanto eu preciso do Espírito Santo. É sobre pastora, isso. uma pergunta que eu quero fazer para o grupo. É exatamente isso. Se a gente se olhar no espelho, né? Qual imagem a gente veria espiritual? E o que a gente gostaria de mudar? Fica a pergunta para todo mundo aqui. Né? É importante. Se a gente se olhasse no espelho, qual a imagem que a gente enxergaria espiritualmente falando? Né? Porque o que a gente vê? Vamos falar real. Vamos dar um fazer papo. esse exercício, vamos praticar isso, né? Vamos nos examinar. Porque a gente precisa viver uma fé prática, né? Sair dessa coisa de religiosidade, né, pastor? Eu escuto, eu venho, faço a aula, né? Vou pro céu. Tá bom. Eu vou no culto de domingo, escuto uma boa palavra, porque tem sido bênção, as palavras que Deus tem falado. É suficiente. Mas eu não tô. Mas é o que você vê. De verdade, eu quero deixar essa pergunta. Eu vou até escrever aqui para vocês. Guardem essa pergunta, porque eu me fiz, tá? O que você vê quando você olha no espelho? Qual a imagem espiritual que você vê? Eu vejo tanta coisa que precisa ser mudado ainda. Né? Eu vejo tanta coisa, pastora. Eu também. E ainda fico assim, Senhor, como? Né? Como o Senhor pôde escolher ou, sei lá, pelo menos pensar com amor e misericórdia um ser tão cheio de pecado que nem eu, uma pessoa que precisa melhorar tanto ainda, sabe? Verdade. 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Ter uma vida autêntica cristã trata-se não somente do que dizemos, como nós estamos falando a aula toda, mas do que fazemos. Somos desafiados diariamente a viver a nossa fé de maneira genuína e tangível, sabe? De maneira que as pessoas olhem e vejam a diferença. De maneira que as pessoas olhem e vejam assim, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa ali? É Jesus, é o Senhor que faz, é o Senhor que transforma. O amor, ele tem que ser real, ele tem que ser na prática. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, ele não falou assim, olha, eu te dou a opção de amar um ao outro. Ele falou, não, agora você falou que você me pertence, então você vai amar um ao outro. E é prática, né? Efésios 4, do 22 ao 24, uma vida cristã envolve abandonar os velhos hábitos e abraçar uma vida transformada e alinhada à verdade de Deus. É tudo isso que a gente está falando aqui, não tem rodeio, não tem. Se você é realmente cristão, se antes você mentia, hoje você não mente mais. Sabe, se antes você pecava, hoje você procura não pecar mais. E tem que ser não pecar mais. Tem que ser. A palavra de Deus fala que nós temos que procurar a santidade, nós temos que nos santificar. Nós temos. Né? A gente entende que uma vida autêntica cristã é aquela onde a fé em Jesus se manifesta na prática diária,
refletindo os valores e ensinamentos de Jesus em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. É em casa, é no trabalho, é na escola para quem estuda, é em todas as áreas da nossa vida, em todas. É o que, pastor? Nada não, estou só compartilhando aqui. Pode continuar, pastora, pode continuar. Em todas as áreas da nossa vida. É viver de acordo com os princípios bíblicos, buscando santidade. 1 Pedro 1,16. E a gente vai ler lá. Aqui, 1,16 diz assim. Aí, ó, tá aí para vocês, ó, bonitinho. Oh, glória. 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E essa passagem está escrito lá em Levíticos, e se o Leroy lembrar aí, é que eu não anotei aqui. Quando Pedro fala que está escrito, sede santos, porque eu sou santo, é o Senhor falando para o povo. E o Senhor falou lá em Levíticos isso, para o povo ser santo, porque ele é santo. Nós temos que ser, nós somos nova criatura. Nós temos que ser. Amor ao próximo, está lá em Mateus 22, 39. Né? Nós fomos comissionados a amar uns aos outros. Somos de Jesus. Né? E como é que eu identifico, pastora? Pastora, pode falar. Devemos amar aos outros, devemos amar uns irmãos aos outros, sem exceção de pessoas. Exato. Devemos amar os outros, todos irmãos iguais. Sim. Sem exceção das pessoas. É assim, né, pastor? Às vezes eu não concordo com a atitude do irmão, mas eu o amo em Cristo e eu respeito, né? O respeito, o amo em Cristo Jesus. Não é isso que está faltando os crentes demonstrarem, sabia? Às vezes a gente é muito criticado e a gente não sabe o porquê. Mas falta de amor, de demonstração de amor mesmo, de amor genuíno, sabe? De falar assim, olha, fulano, é a sua decisão, não concordo com você, mas te amo. Em Cristo eu vou orar pela sua vida, te amo, tratar com respeito, tratar com amor. Jesus fazia isso, Jesus tratava com respeito, Jesus tratava com amor, Jesus amava. Nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Né? Só assim nós vamos melhorar como ser humano, só assim nós vamos melhorar como cristãos, só assim, seguindo o exemplo de Cristo. Né? E aí fica a pergunta, pastora, como que a gente identifica as pessoas que dizem que vivem uma vida autêntica cristã? Como que eu consigo identificar isso? Né? Como qual que são as características dessa pessoa? Paz, Leroy. Pastor Jesus. Tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa? Então, ser santos porque eu sou santo é a palavra-chave do livro de Levítico que compõe a Torá, em hebraico, Vaikra. E essa é uma exigência e ela não é negociável. Né? E ela é intransferível. É uma responsabilidade pessoal que cada um de nós temos que ter diante de Deus. Porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus, é o que está escrito. Quando eu estou aqui ouvindo desde de conseguir entrar, tive alguns probleminhas, mas principalmente quando foi abordado o livro a Epístola de Tiago, vocês falando da questão teológica prática quanto ao caráter que o cristão precisa ter diante de um mundo caído que jaz no maligno, a necessidade de... Poderia falar mais sobre teologia prática? Poderia usar essa palavra? Sim, pode. A aplicação da palavra é a teologia prática. Como você mesma mencionou, no cotidiano, no dia a dia, né, na nossa vida. Então, o que ocorre? Se nós formos considerar à luz de Tiago, vou dar um exemplo aqui. O modo como nós fazemos o apelo nas igrejas. Né? Se nós fizéssemos o apelo como de fato Jesus apelou para aqueles que em algum momento
ele chamou para o ministério, muitos de nós não seríamos crentes. Essa aqui é a verdade. Porque ele falou: quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, renuncie a tua vontade, o teu ego, tome a sua cruz sobre os ombros e me siga. Né? E isso é o evangelho. E esse seguir significa a renúncia da razão, da vontade, a renúncia, muitas vezes, de justiça própria. Na maioria das vezes, Tomar né, a cruz sobre os ombros, exatamente, pastora. Tomar a cruz sobre os ombros e prosseguir. Esse é o desafio do cristianismo. Então, tudo que está sendo dito nesta aula diz respeito ao caráter do verdadeiro cristão e a perseverança dos santos. Porque a perseverança do santo é se manter na fé, é se manter refletindo a luz da glória de Deus em sua vida diante de um mundo caído. É isso aí. É isso mesmo. E aí a pessoa que se propõe a viver essa vida cristã autêntica, né, Leroy, pastora e pastor Luiz, elas manifestam algumas características, né? A gente consegue notar alguma coisa. Eu coloquei algumas aqui. Uma delas é alinhamento entre fé e prática, manifestação da fé em ações, em escolhas diárias, mostrando para as pessoas, para o mundo, para quem quiser ver o compromisso que ela tem com Jesus. Como o irmão acabou de falar, né? Abrir mão daquilo que nós queremos, né? Daquilo que nos agrada por Jesus. Né? Outra característica que eu coloquei é a busca pela santidade, que é inegociável, e eu creio e eu bato nessa tecla também, Leroy, que é inegociável, santidade é inegociável, né? É viver de acordo com os princípios bíblicos, né? Se separando e buscando santidade. E eu coloquei a referência de Levíticos 19:2, eu acho. E é buscar a santidade. Vamos lá, um negócio que pega muito, né? Questão de santidade. Quando se fala em santidade, a pessoa pensa logo no âmbito sexual, mas não é só nesse âmbito, né? Você ser santo não é só você manter um namoro santo, não é só isso. Vai muito além disso, santidade. Vai muito além. E aí posso te falar que eu cansei de ouvir crente falando que santo é só o Senhor. Santo, realmente santo, santíssimo é o Senhor, mas ele falou que nós temos que ser santos porque ele é santo. Então nós temos que buscar santidade, e é todo dia, como a pastora falou, é todo dia quando eu levanto, é todo dia eu tenho que entregar minha mente para o Senhor, eu tenho que entregar minha vida para o Senhor, eu tenho que buscar ter santidade nas minhas atitudes, eu tenho que buscar ter santidade nas minhas palavras, eu tenho que buscar isso diariamente, né? Amor ao próximo. Servir e amar seguindo o exemplo de Jesus. Às vezes a gente fala que a gente ama, mas a gente não age com amor, né? A gente fala que a gente ama, mas a gente não quer servir, a gente quer muitas vezes ser servido, né? Na hora que fala, você tem que servir, aí o calo aperta, aí eu vou servir, mas Jesus veio, Jesus Rei, Jesus Deus, veio no mundo e serviu. Ele veio e serviu. E a referência que eu dei foi 1 João 4:7. Ter uma vida de testemunho, né? A vida com testemunho, mostrando o poder transformador de Cristo. Filipenses 2:15. E eu acho que isso, a gente tem que ser, como a pastora cansou de falar, a Bíblia viva do meu vizinho. Meu vizinho tem que olhar para mim e ver Jesus. Eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que dar testemunho daquilo que eu falo que eu sou, que é cristã. Eu tenho que dar testemunho de uma vida com Cristo. Eu tenho que dar testemunho. Nós temos que ser irrepreensíveis diante dos homens. Sabem? Eles não podem ter nada para nenhuma acusação assim, de falar assim, olha que ela falou que é crente e está agindo dessa forma. Não, eu tenho que dar testemunho. Consistência, isso me pegou, viu? Consistência entre o que se fala e o que se faz, que é a mesma coisa de dar testemunho em todas as situações da vida, né? E aí dei como referência Mateus 5:37 e 1 Timóteo 3:7, né? Eu falo algo, eu tenho que viver este algo, né? É sim, sim, não, não.
não é? Tem que ter consistência da forma no que eu falo e da forma que eu ajo, né? Frutificação. Um cristão, ele precisa produzir os frutos do Espírito. Precisamos. É o nosso diferencial. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós necessitamos buscar esses frutos do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Preciso de domínio próprio. Muito. Preciso muito. E é aquilo, olhar no espelho e reconhecer daquilo que a gente precisa e ir buscar, né? E humildade para aprender e crescer. Nós precisamos reconhecer que a caminhada cristã é um aprendizado contínuo. Nós precisamos buscar sempre crescer na fé e no conhecimento de Deus. Eu tenho que ser humilde de saber que eu não sei tudo e que eu ainda tenho muito ainda para aprender. Segundo Pedro 3,18. Tenho muito para aprender ainda nessa caminhada. Muito, muito. E eu gosto de aprender. Esse é o bom, né? Precisamos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Porque eu deixei um último versículo aqui para a gente finalizar, que é aquele. João 4? Não, eu separei 1 Coríntios 6,12, pastora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então vamos falar de Filipenses, que nós falamos, tudo que for puro, tudo que for santo, né? Fala lá, tudo que é puro, tudo que é santo, nisto pensar. Olha, se for olhar, tem todo um manual, né? Tem, pastor. De etapas, da forma de viver, de caminhar, Gente, a gente tem instrução para casamento. A gente tem instrução de como ser uma boa esposa. Os maridos têm instrução de como ser um bom marido. O jovem tem instrução de como ser, sabe, viver uma juventude boa. A gente tem o nosso manual todinho. A gente só precisa colocar ele em prática. A gente só precisa praticar. Pastora, é muito sério esse negócio de ser falar de uma vida cristã autêntica, porque ela joga muito, muito na santidade. Ela joga a gente na vala da santidade absurdamente. Eu não paro de pensar nisso e eu tô quieta. Fala aí, Leroy, não é isso? Essa questão de santidade é uma exigência que é muito forte em toda a Bíblia Sagrada, porque Deus é santo, né? E aí a gente tem um versículo que agora não sei se eu vou recordar o endereço dele, mas ele vai dizer assim, que nós devemos fazer diferença entre o santo e o profano. Creio que os irmãos já ouviram o versículo, né? Eu não vou me recordar exatamente aonde. Mas esse profano, o significado de profano é comum. Então a Bíblia não diz para você se separar unicamente daquilo que é pecaminoso, daquilo que é imundo, mas a Bíblia diz aquilo que é comum a todos não é comum para aquele que busca uma santidade genuína. Vou exemplificar. Era comum beber vinho. Era comum raspar a cabeça. Era comum qualquer pessoa, numa determinada situação, poderia encostar no morto. Mas para o nazireu, não. Comprometeria a santidade dele diante de Deus. Conseguem? Não sei se estou me fazendo entender o raciocínio. Mas aqueles que, de fato e de verdade, têm um chamado para o ministério, são separados para Deus, nós precisamos aplicar a santidade com extrema severidade e profundidade em nossas vidas. Para que realmente as pessoas possam olhar para nós
e ver o reflexo da imagem de Deus que fora restaurada a nós por Cristo Jesus e pela palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. É Levítico, amigo. Eu puxei aqui. Levítico 10:10. Levítico 10:10. Amém. É sobre isso. Aí eu te pergunto, Leroy, que aí vamos lá, né, que a gente já tá estudando mesmo. Aí a gente fala de Velho Testamento. E olha que forte. Pro novo, pro atual. A gente vai ter aí uma... É pesado. Porque é o seguinte, Levítico tem peso de lei. De lei, exato. Tem peso de lei. E aí você vai para as palavras de Cristo, quando ele repreendendo os fariseus, ele vai dizer assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de maneira alguma podereis adentrar o reino dos céus. Então, se em Levítico, debaixo da lei, exigia-se esse nível de santidade, essa profundidade de santidade, você imagina no Novo Testamento. Entendeu? É por isso que eu tô falando. Você tá maluco? Porque a gente tem uma mania de achar, e gente, escutem isso, que a graça é mais leve que a lei. Não é? E não é. Não é. Sim ou não, Leroy? A gente falou bastante disso lá no Despertar, né, pastora? É mudança de dentro para fora. Jesus, ele veio para uma transformação de dentro para fora. Não só de você falar que é, mas de agir como. E é mais puxado. É bem mais puxado. Porque a lei, ela exigia o ato em si, a concretização. A graça, ela julga a intenção por trás do ato, a motivação por trás. É por isso que, quando a gente vai para Coríntios 13, ele vai dizer: ainda que eu fale na língua dos homens, ainda que eu fale na língua dos anjos, ainda que eu seja capaz de dar o meu corpo para ser queimado, ainda que eu seja capaz de, diante dos olhos dos homens, exercer obras de piedade, solidariedade, mas se eu não tiver amor, isso não tem valor, de nada valerá, não tem peso para a eternidade. Então, essa comparação entre graça e lei, esse estudo ele se faz necessário para todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, porque é profundo, muito profundo e transformador, né? Muito, muito. Por isso que eu te perguntei. Por isso que eu quis falar. Você é maluco. Segue, pastora. Não tenho mais nada, gente. Finalizo aqui. A gente viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A gente precisa demonstrar na nossa vida, nas nossas escolhas e nas nossas ações. Nós precisamos mostrar e refletir aquele que nos salvou. Não só falar, né? Mas agir de modo, mostrar Jesus, testemunhar Jesus, viver a palavra, né? Precisamos viver a palavra, precisamos colocar a palavra em prática nas nossas vidas. É isso. Eu encerro por aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, amo ouvi-los. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tio, quer falar alguma coisa, tio? Pode falar. Não, eu sou ouvinte. O senhor é só ouvinte. Ah, pastor. Sou ouvinte. Amém. Glória a Deus, gente. Mas é como a senhora falou, pastora. E o Leroy também falou, a senhora falou. Nós temos que colocar nas condições de aprendizado. Porque às vezes nós não sabemos tudo. E se nós pararmos só para ouvir, nós vamos aprender muito mais. Glória a Deus, pastor. Amém. Eu aprendo todos os dias. Graças a Deus com vocês. Né?
É isso, gente. Deus abençoe. Pastora, você tira Amém. foto? Tiro, abram as câmeras. A Mary tá aí também, eu acho, não é? Manda ela tirar foto também, que ela gosta de tirar umas fotos Nossa, ali boas. ela tira Babies. boa, né? Cadê ela? Ah lá, a dona Lídia fechando a câmera. Ah, Abre meu a câmera, Deus do mãe. céu. Manda a Meire, dona você tira Lídia. Meire também? Tira? Dona Lídia, por que a senhora fechou, dona Lídia? Tão linda, minha mãe. É, mulher. Aê, ó. Aê, garota. Oh, eu vou parar a apresentação. Peraí, deixa eu parar a apresentação. Agora vai ficar melhor. Parei, né? Parei. Agora sim. Glória a Aê, Deus. Tirou gente. Meire. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Bom, gente. Herói, Leroy, Deus abençoe a sua obrigada. vida. Caramba. Não sei como agradecer. Deus Tamo abençoe. Deus abençoe. Amém. Beijo, pastora. Beijo, Amém. pastora. Até a próxima. A próxima é a última aula, viu, gente? Ah, é a última A aula última do trimestre. aula Olha. próxima, né? O pastor vai falar sobre Santa Ceia, sobre batismo e Santa Ceia do Senhor, né? A gente vai falar sobre o contexto e o pastor vai falar sobre a visão da igreja, né? Doutrinária. Amém? Amém. Glória a Deus. Até Amém. terça-feira, então. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Abençoe a todos. Boa noite, tranquila de sono para todos. Amém, pastor. Amém.